estadual, né? Essa audiência pública foi sugerida aqui pelo Lute, aqui foi articulada junto com o Rui Torquato, que articulou junto com a assessoria aqui do nosso mandato, com o Luiz Ferreirinha, e a audiência, o encontro, ele está sendo televisionado ao vivo pela TV Web. Nós temos também aqui uma equipe da TV Assembleia fazendo uma matéria para o Jornal do Parlamento, e além disso haverá a publicação de uma matéria no Diário Oficial, dando conta aqui das principais intervenções e dos encaminhamentos, né? Mas antes de falar, eu quero chamar aqui para coordenar os trabalhos, né, porque é audiência pública, todos falam, tem os microfones aqui, a gente vai ser uma audiência dinâmica com a participação de todos vocês. Eu quero chamar, primeiramente, o Wilson Borges, nosso professor de História. Wilson. Aqui quero chamar, logicamente, o Rui Torquato, professor também. História, né, Rui, da História? Só tem historiador nessa mesa aqui. Só o Edson Rochel, que é de letras, né? De português e inglês. Brincadeira. Bom, Rui, essa audiência ela veio num momento muito oportuno, porque nós estamos vivendo um desmonte também da educação estadual. No plano federal, todos vocês estão acompanhando o grande desmonte da educação do Bolsonaro, né, do MEC, né, desse ministro da educação, que é o ministro da ignorância, ministro da estupidez, né, que está destruindo as universidades federais, destruindo os institutos federais. Inclusive, um dos motivos da manifestação de ontem, das manifestações, porque foram várias em todo o Brasil, foi esse projeto que ele lançou, Futurice, que, na verdade, é a privatização das universidades federais, dos institutos federais de educação. Vai acabar a universidade pública no Brasil com o governo Bolsonaro. E vocês sabem que, Wilson, saiu uma pesquisa recente da Andif, que é uma associação dos reitores das universidades federais, dizendo que hoje já 70% dos alunos das universidades federais são alunos das escolas públicas, que vieram das escolas como Prisciliana, por exemplo, né? Então, há uma certa democratização, isso no plano federal, das universidades federais, ou seja, os filhos dos trabalhadores estão chegando já na universidade pública, na federal. 70% são pessoas oriundas de escolas públicas do Brasil, das redes estaduais. Então, por isso que eles atacam agora, porque nós temos as cotas raciais, né, nós temos mecanismos de acesso. Houve uma evolução, lógico que não é o ideal ainda, mas há um crescimento na ocupação dessas vagas. E é por isso mesmo que o governo agora tenta privatizar, entregando para as OS. Então, esse programa é um absurdo, esse programa Futurice. Eu estava lendo, Edson Rocha, eu fiquei chocado, porque ele vai acabar com a autonomia universitária, vai acabar com a carreira dos docentes e dos servidores, ele acaba com a gestão democrática das universidades, mas acaba, sobretudo, com esse processo histórico de democratização, que garante o acesso das camadas populares nas universidades federais, porque elas serão, na prática, privatizadas. Essa é a verdade. Mas não é só isso. Bolsonaro ataca a educação básica, ataca a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ataca a merenda escolar no seu financiamento, ataca o transporte escolar e agora, mais recentemente, ele fez um corte criminoso de 348 milhões de reais na área do livro didático. Isso significa que as escolas públicas vão receber menos livros didáticos. Então, há um desmonte total da educação no plano federal. Mas em São Paulo também há um desmonte. Fechamento de salas, fechamento de turnos, principalmente de educação de jovens e adultos, fechamento até de escolas estaduais no interior paulista e na Baixada Santista. Além, né, de toda essa precarização que vocês estão acompanhando, esse é o tema do nosso debate aqui. Não é só um debate, aqui é um espaço de denúncia, de cobrança, até porque, como eu disse, o encontro de hoje, a audiência está sendo televisionada ao vivo, a TV Alesp está cobrindo aqui, então já tem muita gente assistindo, as pessoas que não estão aqui. Está muito frio hoje, né, pessoal? Parabéns por vocês terem saído de Parelheiros, que é muito mais frio. O Edson estava dizendo, professor Edson, hoje lá
Está quantos graus, Edson, lá? 9? 8 graus? 5 horas da tarde. Então, imagine daqui a pouco. Então, quer dizer, vocês estão de parabéns pela mobilização, mas tem muita gente que não veio, né? Mas muita gente está acompanhando aqui pela TV Web, que é o canal aqui da TV Assembleia. Então, a nossa ideia aqui é ouvir vocês. Todo mundo vai falar. Primeiro, o Wilson, o Rui, e depois a gente abre a palavra para vocês. Tem os microfones fixos aqui, né? É só falar o nome, a escola, se é aluno, se é professor, se é pai de aluno, e depois faz a sua intervenção. Tem um microfone, para quem não está sentado aqui nessa bancada, tem um microfone sem fio que ele vai rodar. Quem estiver lá atrás, mas aqui, quem estiver aí atrás pode chegar mais perto, aqui tem lugar aqui na frente. Certo, pessoal? Essa vai ser a dinâmica aqui do nosso encontro de hoje. E vamos debater a questão dessa última orientação, Rui, da Secretaria da Educação, de obrigar o coordenador pedagógico a vigiar os professores em sala de aula, fazer o policiamento, a patrulha, a intimidação de professores. Isso é um absurdo total. O coordenador pedagógico tem a função de acompanhar o projeto pedagógico, de coordenar o projeto pedagógico da escola, e não de ser um policial, um bedel de professor dentro da sala de aula, com uma ficha, né, dando nota para o professor, avaliando a aula do professor. Isso não existe em nenhum lugar, nem escola particular, as mais conservadoras estão fazendo isso, nunca fizeram, nem na ditadura militar era assim, a vigilância era outra, mas isso é uma humilhação para o professor, é uma perseguição, isso aí agride a liberdade de ensinar, a autonomia pedagógica do professor e, sobretudo, agride a liberdade de cátedra. Só lembrando que o nosso mandato já acionou, Rui, o Ministério Público Estadual. Logo que saiu a orientação, nós fomos ao MP e entramos com uma representação pedindo que o MP, o Ministério Público, faça uma intervenção, proibindo esse tipo de orientação nas nossas escolas. Isso é um tema importante, a falta de funcionários nas escolas, faltam agentes de organização escolar em muitas escolas. Nós recebemos só agora, nesses dias aqui na LESP, 2 escolas daqui da região. Fico imaginando as outras regiões distantes. Aqui a escola Paulo Rossi, uma escola próxima aqui da Assembleia Legislativa, ela não tem agente de organização escolar, Wilson, e os próprios alunos viraram agentes de organização escolar. Eles vieram aqui, fizeram um protesto, nós também acionamos o MP, Tribunal de Contas, e agora uma escola também que se chama Érico de Abreu Sodré, que fica aqui no bairro da Saúde, uma escola de tempo integral, pessoal. Integral, não tem um único agente de organização escolar, não tem nada. Aí os pais que estão cumprindo esse papel, mas não é função do pai, não é função do aluno. O Estado tem que fazer a manutenção da escola, contratar funcionários, enfim. Mas isso está acontecendo em todo o Estado de São Paulo. Então é por isso que o título é esse, né? A precarização da educação estadual, desmonte da educação estadual, desde a questão salarial dos servidores até a parte toda estrutural, não tem papel higiênico nas escolas, não tem merenda, quer dizer, tem a merenda precarizada também, enfim, é um quadro caótico, mas a gente vai denunciar e vai cobrar providências do governo, por isso que vocês estão aqui na Casa de Leis do Estado de São Paulo, que é o Poder Legislativo, é importante que vocês ocupem esse espaço que é de vocês. Certo? Então, vou passar primeiro para o Wilson, depois o Rui, e depois a palavra será franqueada a todos vocês, alunos, professores, servidores, pais de alunos, todos falam aqui. Wilson. Bom, primeiro agradecer ao Janazzi pelo espaço, pela oportunidade de a gente estar trazendo esse debate aqui para a Assembleia, né? A gente precisa entender esse processo de destruição da educação pública no Estado de São Paulo dentro de um contexto internacional mais amplo. A aplicação do neoliberalismo que se iniciou nos anos 90 delineou o trajeto que a educação pública vem traçando até chegar nesse ponto, com corte de verbas, com o sucateamento das escolas, das estruturas escolares, assim como da corrosão salarial dos professores e profissionais da educação. Isso se iniciou lá nos anos 90, com a decisão de descentralizar a administração e financiamento da educação e também dividir a responsabilidade da educação entre Estado e a sociedade, né, que foi uma forma de abrir os primeiros flancos para a privatização
e, consequentemente, sucateamento da educação. Da mesma forma, também foi estabelecido naquele momento a ideia de avaliação do trabalho, né, de desempenho dos trabalhadores da educação, e que a gente sabe que é feito com o objetivo não de buscar mecanismos para melhorar a qualidade da educação, mas sim para encontrar um culpado, uma culpabilização da categoria pelos fracassos da política neoliberal de retirada de verbas, de sucateamento das escolas, de corrosão salarial e do que a gente chama até de proletarização do professor, porque ele vai se tornando cada vez mais um aplicador de apostila, com pouca autonomia sobre a elaboração da sua aula, do seu trabalho, também sem controle sobre o processo de avaliação dos seus estudantes. Essas avaliações muitas vezes não levam em conta elementos que só os professores que estão no dia a dia conseguem perceber de melhora ou de piora no desempenho dos seus estudantes. Esse processo ele foi estabelecido no Brasil com o Fernando Henrique, através da LDB, e agravado com a DRU, né, o surgimento da desvinculação dos recursos da União, que retira centenas de milhões de reais de educação todos os anos, e que teve continuidade nas gestões do PT. Então, o processo de neoliberalismo na educação ele vem desde os anos 90 e ele nunca foi interrompido no Brasil. Todos os planos que o PT estabeleceu para a educação, eles partiam das bases estabelecidas pelo Fernando Henrique e pelo Banco Mundial nos anos 90. Só que com o avanço dessa crise estrutural que a gente vê hoje no capitalismo, se tornou cada vez mais complexo o debate sobre a educação, porque ao mesmo tempo que se espera dos professores a salvação da sociedade, as condições de trabalho da categoria são cada vez mais difíceis, com salas superlotadas, com escolas que não têm as suas estruturas físicas adequadas para o funcionamento de aula, e com longas jornadas, o que vai diminuindo a capacidade, a possibilidade desse professor exercer o seu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, ele é culpabilizado pelos resultados dessa política nefasta que foi aplicada na educação. E, nesse sentido, a gente pode colocar não só essa política colocada agora pelo Dória aí de controle da sala de aula pelos coordenadores, e isso entra também no próprio projeto de escola sem partido. Porque, na verdade, ele propõe uma vigilância que também é uma vigilância ideológica, né? A gente percebe que, com a crise do capital, se tornou cada vez mais necessário, para a sua manutenção, um cerceamento ideológico para que haja apenas uma ideologia que seja uma apologia ao capitalismo, que passa a ser entendido como parte da natureza humana e, portanto, eternizada desde seu surgimento. Então, a gente vai percebendo que o cerco vai fechando contra os professores por todos os lados. Uma cobrança da sociedade, que não é amparada pela qualidade, pela materialidade que esse professor trabalha, com salários baixos e longas jornadas e muito pouco reconhecimento, e, ao mesmo tempo, um cerceamento ideológico e da própria função do professor, que passa a ser cada vez mais responsabilizado pelo fracasso da educação. Então, a gente entende a necessidade de articular uma política que possa dar conta dessas demandas que estão colocadas para nós, de combater, de um lado, a precarização das escolas, com salas de aulas que são insalubres, né, janelas quebradas, que ficam quebradas por meses, e, ao mesmo tempo, dessa tendência a culpabilizar o professor pela política aplicada pelo próprio Estado. A escola em que eu trabalho, na próxima Avenida Cupeceu, Vicente Raul, ano passado teve um problema aí, onde a gente teve falta de água por cerca de 5 meses. Porque a escola é de 1979, nunca tinha passado por nenhuma manutenção, o encanamento era de ferro, estourou, corroeu, enferrujou tudo, e o governo ficou gastando caminhão-pipa todos os dias na escola, por vários meses, e até hoje o problema da falta de água ainda está colocado, mas o governo quer que a coordenadora vá
observar a minha aula para ver se consegue achar uma forma de me culpar pelo fracasso da educação. E isso é o que está colocado para todos nós professores, para toda a nossa categoria, que afeta não só o nosso trabalho, mas a própria educação em seu objetivo. Os nossos alunos, os nossos estudantes estão sendo privados de uma educação de qualidade. Eles estão sendo privados não só de ter acesso a uma educação de qualidade, mas a própria estrutura escolar. Esse primeiro semestre, muitas escolas passaram pelo problema referente à merenda. Cessou o contrato das empresas terceirizadas e as escolas ficaram 2 meses na base do suquinho com bolacha. Isso, por exemplo, no período noturno, um aluno que trabalha e vai para a escola e ter como merenda um pacotinho de bolacha com suco. Então, nesse contexto todo, falar em avaliar o desempenho do professor para encontrar uma responsabilidade pelo fracasso da educação é bem desonesto. E se a gente pensar hoje, entrando um pouco na questão do movimento Escola Sem Partido, os principais teóricos reivindicados pelo movimento Escola Sem Partido, eles são os mesmos que ajudaram a elaborar o projeto neoliberal nos anos 90, que é o austríaco Hayek, por exemplo. Então, a gente percebe que há um avanço ideológico que também se manifesta também no sucateamento e na precarização das condições escolares. Então, vamos agora passar para o professor Rui Torquato, registrando aqui a presença do João de Tatuí. João, veio de longe também, veio de Tatuí, lá a terra do conservatório musical, dos melhores conservatórios de música, um conservatório, inclusive, público. Ok. Boa noite a todas, a todos. Um salve especial aí para o pessoal de Parelheiros, alunos e alunas que vieram, enfrentaram o trânsito, o frio, chegaram e estão aqui no espaço importante, um espaço público, como o deputado Carlos Gianazzi falou. Esse espaço aqui é nosso e nós não podemos abrir mão disso. Então, no lugar de vocês estar agora, nesse momento, na sala de aula, a sala de aula é aqui, espaço público também, portanto, a aula hoje é aqui, uma aula livre, uma aula de política, mas, sobretudo, uma aula de democracia. Nós temos que saber desenvolver e saber que a democracia faz parte do nosso cotidiano e nós temos que nos apropriar desse fundamento. É legítimo, bastante legítimo, o nosso tema aqui, que trata principalmente da precarização das escolas públicas, mas de um outro termo que nós colocamos aí, que é a proletarização do professor, que nós vamos fazer esse debate, essa discussão aqui. É legítimo porque nós estamos vivenciando dia a dia isso nas nossas escolas. Então, quando nós temos uma reunião nas nossas escolas, com os pais dos alunos, com vocês, que já estão todos os dias nas escolas, alunos aí do EJA, vocês já percebem, não é com a nossa fala, não é com um panfleto que você lê, não é com qualquer outro meio, qualquer mecanismo que vai convencê-los de que a escola pública está precarizada. Isso está a olho nu. O Prisciliana é um grande exemplo disso. Um grande exemplo. Retomando uma fala do deputado, quando ele fala do governo Bolsonaro, nós vamos tratar aqui no plano estadual, no plano municipal, mas nós não podemos aí jamais esquecer de que a política, às vezes não, a política ela é global, mas se tratando de governo Bolsonaro, as políticas públicas para a educação aqui no Brasil está em consonância com os estados e a prefeitura. Portanto, estados e prefeitura estão aderindo à mesma política a âmbito nacional, porque vem de cima para baixo. Então, a precarização, a privatização, todo esse projeto neoliberal instalado aqui pós-1990, que é um marco histórico da nova ordem mundial capitalista, ela vem para reduzir custo. O capitalismo, ele, nesse sentido, ele reduz o custo. Uma das grandes reuniões que teve, considerada o consenso de Washington, que aconteceu numa cidade chamada Jomtien, na Tailândia,
que fez um debate sobre a educação, como seria a educação nos países periféricos, né, deliberou que depois, aqui no Brasil, pós-LDB 1994, que também aderiu a esse projeto, pensou a educação pública pensando nos cortes de gastos. Tanto que quem participou dessa reunião, né, o Banco Mundial, que entende muito de educação, né, imagina o banqueiro participando de um debate sobre educação. O que ele está pensando? Ele está pensando no lucro. Como eu iniciei falando aqui, né, principalmente que nós vivenciamos essa contradição na nossa escola do que vem de fora para dentro, do que vem como formulário, do que vem como propaganda em massa na televisão, para convencer a comunidade, para convencer os alunos, para convencer aquilo que não existe. E aí é depositado na mídia milhões de reais para convencer as pessoas de que aquilo é fato, de que aquilo existe. Por isso esse espaço aqui é importante para a gente fazer a denúncia. Mas, sobretudo, eu disse que é legítimo e nós sabermos, né, que aqui tem professor, aqui tem aluno, aqui tem comunidade, aqui tem pessoas que vivenciam a mazela do Estado a cada dia e que essa denúncia precisa ser feita, ela precisa ser colocada. E esse espaço aqui, ele é interessante, ele é fundamental que nós fazemos uso desse espaço. Nesse sentido, eu quero só resgatar uma história, tá, que vai de encontro com o que eu estou falando. No ano passado, além do governo Bolsonaro, nós já falamos aqui que o problema, né, o governo Bolsonaro é um governo de extrema-direita que não representa a classe trabalhadora e que vem destruindo não só a educação, o que restava da educação pública, em todos os âmbitos, mas principalmente no âmbito federal, onde ele tem força maior, e os governos que estão em consonância vêm amarrando as políticas em estados e municípios. Uma contradição, colocando aqui a minha escola. Vocês estão de Parelheiros, só vocês conhecem o Leonor Zacarias, lá no Fontes. Né? Final do governo Temer, o governo Temer, no processo de impeachment da Dilma, né, já começou ali uma política extremamente de direita que vem cumprindo esse papel que o Wilson falou, né? O papel neoliberal que vem sendo aplicado desde a década de 90. Então, não foi de 4 anos para cá, não é de... Esse papel ela vem sendo cumprido por todos os governos de 1990 para cá, tá? Principalmente, que é um marco histórico aí, né, da nova ordem mundial. Enfim. Então, apresentaram lá na escola um vídeo, né? É um vídeo institucional para mostrar para a população, mostrar para os alunos que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, era necessário ser aplicada para melhorar o ensino a partir daí. Né? E na Base Comum Nacional Curricular, estava lá a questão da tecnologia, que está empregada também aqui, Janase, está empregada também no novo projeto do governo, no Inova, que fala o seguinte: o aluno ele precisa da tecnologia. A tecnologia ela é necessária dentro da escola e o projeto traz a tecnologia, né, como aí uma ferramenta importante. Mas nós que estamos dentro das escolas, nós sabemos que não tem a tecnologia necessária. Então, nesse vídeo institucional que foi passado para os professores e alunos na escola, para convencê-los de que o novo currículo, a nova base nacional curricular era necessária, houve um grande problema, uma grande contradição. Não tinha áudio, porque a escola não tinha um som. Então, o que eu estou falando aqui? Que o governo apresenta um projeto onde a tecnologia será necessária, mas as escolas públicas não têm um som para apresentar essa atividade. Não tem um som para apresentar o áudio para os alunos, os professores e a comunidade saber de fato do que se trata. Tá? Essa é uma grande contradição. Tá?
Uma outra contradição relacionada à privatização. Tá? As nossas escolas estaduais, né, elas são públicas. Então, os projetos privatizantes, eles são algo que os governos vêm tentando implantar ao longo de todo esse período. Como privatizar uma escola pública? Nós sabemos aqui muito bem qual é a receita, qual a receita principal para os governos privatizarem os aparelhos públicos. Uma palavra: sucateamento, a precarização. Esse é o debate. Para quem foi para o Nordeste, para quem foi para Minas, para quem pegou as principais estradas, as principais rodovias dessa cidade, na década de 80, na década de 90, início do ano 2000, enfrentou uma série de problemas em relação às estradas. Buracos, falta de sinalização, não tinha placas, não tinha tartarugas, acidentes ao extremo. Qual que é a saída? Privatiza. Coloca ali um pedágio, um empresário que banca o negócio, o dinheiro vai para ele arruma a estrada, isso com recurso público, ele arruma a estrada para a grande população. Ela vai falar o seguinte, no senso comum, né? Ela vai falar, melhorou, privatizou, ficou bom. Né? Que nós temos uma mania de falar, a gente ouve por aí de canto, de que o que é público não presta, mas é porque existe uma política nefasta para destruir os aparelhos públicos e colocar ali o que hoje a gente chama de órgão privado. Um outro exemplo clássico para nós, que dependemos da saúde pública. A saúde pública foi sucateada de uma maneira de que não havia um outro motivo, não havia outra saída para a população, a não ser para a população, não, para convencer a população de que a privatização seria necessária. Então percebam, as escolas públicas estão no mesmo caminho das estradas, o mesmo caminho do que aconteceu hoje com a saúde no país. Então, é precarizar, é o desmonte da escola pública, é precarizar para depois privatizar. Percebam, quando chegar no caos total, a privatização nesse sentido, ela vai ser pedida para a população, ela vai ser solicitada pela população. Esse é o grande plano, é o grande trunfo que o governo usa. Primeiro sucatear, primeiro deixar o prédio cair aos frangalhos. Um prédio de 1979, a maioria das nossas escolas é da década de 70, sem nenhuma manutenção, sem nenhum tipo de manutenção. Então, as quadras poliesportivas, e muitas não existem. As escolas, como o deputado falou, faltam exatamente todos os recursos. Então, para chegar no aparato tecnológico, para implementar todo esse projeto, né, que vai, no final, cercear também a nossa liberdade de cátedra, que é o seguinte, você já não tem recurso, e aí você hoje, nas escolas, com o novo projeto do governo, né, que é um absurdo, colocar um coordenador pedagógico para vigiar o trabalho daquele professor. Nós não queremos que, aliás, podem vigiar a aula, podem olhar, podem assistir a aula. Nós não temos medo que assistam às nossas aulas. Não tem nenhum problema. Nós queremos recurso. Agora, vamos deixar bem claro aqui. Vão assistir às aulas, não tem nenhum problema, mas não vão cercear a nossa liberdade de cátedra. Nós não estamos no período da ditadura. Não vai medir a palavra que o professor está usando ou está deixando de usar. Então, para concluir, nós não precisamos de nenhum coordenador pedagógico que está ali cumprindo o papel do governo para cercear a nossa aula, para dizer o mando e desmando do governo, porque eles também estão cumprindo uma tarefa. Hoje, o nosso debate dentro das escolas, deputado, plenário, ele não tem a ver somente com o coordenador pedagógico. Tá? O coordenador pedagógico também é um funcionário, ele está ali
é um funcionário público e ele está ali para obedecer às ordens que vêm de cima para baixo. E percebam, o professor, uma figura importante dentro da escola, que segura a escola pública, né? Nesse sentido, a culpa do fracasso da educação, ela sobrecai sobre a nossa categoria. Esse é o problema. O governo ele precisa, diante de tudo isso, achar um culpado. Quem é o culpado? Quem é o culpado pelo fracasso da educação pública? O professor. Essa é a ideia que está sendo vendida na mídia. Essa é a ideia que está sendo vendida para o governo para atingir a comunidade. Não é a falta de recurso nas escolas, não é a precarização das escolas, não é o cerceamento da liberdade de cátedra. Então, a culpabilização, ela sobrecai sobre o professor. Tá? Esse é um grande problema. Para concluir, gente, é o seguinte, nós do Coletivo Lute, nós estamos escrevendo textos e textos, nós escrevemos agora o nosso último boletim, né? E nós colocamos como saída, não existe uma outra saída a não ser a unidade. Só retomando aqui um raciocínio da década de 90, que é o seguinte, a nova ordem mundial capitalista, ela falava o seguinte, que daqui para frente não precisam mais se organizarem, tá, gente? Então, sindicatos, grêmio estudantil, movimento social, não precisam mais se organizarem. Porque a nova ordem capitalista, portanto, não há necessidade de se organizarem. Nós dizemos agora totalmente o contrário. E estamos fazendo essa luta há muito tempo. Então, a saída é a organização da classe trabalhadora, a organização estudantil, a organização de todas as categorias, unificada. Principalmente que nós vivemos um momento monstruoso, assombroso aqui no Brasil. Então, ou nós, os partidos políticos de esquerda, os movimentos sociais e todo o conjunto de cultura e todo o conjunto da população tem que estar de olhos bem abertos. Tá? Nós precisamos estar organizados, centrados, para não sermos derrotados por esse governo. Obrigado, gente. É isso. Muito bem, professor Rui. Então, vamos agora abrir a palavra, todos terão acesso. Só levantar a mão, falar o nome, vamos começar. O pessoal que veio de Parelheiros, né? Vamos lá, então. Boa noite. Ai, estou falando muito perto, peraí. Boa noite, eu sou a Aruê. Eu sou ex-aluna da Escola Estadual Laerte Ramos de Carvalho. Sou filha de professores, para deixar bem claro isso. Então, como filha de professores e estudante de escola pública, eu sempre tive uma grande visão dos dois lados da situação da escola pública. O primeiro é a precariedade que a gente vive, a marginalização do aluno de escola pública, porque ou a aluna da escola pública é prostituta ou é grávida, e o aluno ele é drogado, traficante, e o professor, como sempre, é o culpado, é o esquerdista, e ambos vivem em um ambiente precarizado, cheio de fios, aranhas, mofo. Então, é uma situação extremamente complicada. E o governo chega a falar, mas é uma dívida pública. Não, é a dívida do governo que está devendo para a população. E temos que deixar isso bem claro. É o governo que deve para o povo. A gente já está pagando para eles fazerem isso. A escola é pública, não é a gente que tem que pagar para eles arrumarem. Aí agora querem colocar o ensino de educação IAD para crianças, para que as crianças fiquem e a mãe e o pai olhem as crianças. A mãe e o pai, o filho o filho do trabalhador, quem que vai olhar ele? Quem que vai olhar? Vai ser a empregada? Eles não têm empregada. Vai ser a babá? Pois é. Quem é a babá é a mãe dessa criança que tem que deixar ele estudando para cuidar do filho do burguês. E é o filho do burguês que está batendo palma,
está batendo palma, falando assim, fazendo cursinho em ESAG, ângulo, fazendo cursinho, estudando nas melhores escolas e batendo palma, falar assim, ah lá, os pobres estão se ferrando, mas é porque eles são folgados, eles usam como que é? O Bolsa Família. É o Bolsa Família que está quebrando a população. É isso que está quebrando a população. E não é. E não é. É uma ignorância. E o pior é assim, que tem pobre que acha que está lindo também, mas não está. Não está. E assim, quem estuda em cursinho vê gente que está lutando contra o fechamento contra o fechamento não, contra os cortes das faculdades públicas, e tem gente que não está falando assim, pode cortar, faz parte. Querido, é você que também se prejudica. Mas eu estudei em escola particular. Eu falei assim, bom, mas você não passou. Se você não passou, significa que você está no cursinho para tentar passar. E você vai ser prejudicado porque vão diminuir as vagas. Você vai ser prejudicado porque não vai ter mais vaga. Mas eu tenho dinheiro para pagar, então palmas. Então o que você está fazendo aqui? Deixa o pessoal de escola pública trabalhar. Deixa o pessoal de escola pública entrar nas faculdades que têm direito. Se a faculdade é pública, se a faculdade é federal, se a escola é pública, é de qualidade. Professor merece respeito. Professor não é um vilão, um ladrão do governo. Quem é o ladrão disso tudo é o burguês. E é esse governo, esse bendito governo do Bolsonaro, esse bendito governo Dória, que está governo PSDB, que está sei lá quantos anos nesse governo, que desde que eu me conheço por gente, desde que eu cresci no meio de manifestações com os meus pais, eu via eles apanhando. E um monte de gente falando assim, vocês estão fazendo o quê? Era para você estar dando aula. É fácil dar aula numa sala de aula superlotada. É fácil dar aula você perdendo seu dinheiro, perdendo salas de aulas. Você tendo que brigar com seu colega de serviço. Você tem que perder o companheirismo para você ter o pão de cada dia. É complicado. Obrigada. Ótimo, Aruê. Edson Rochel, professor. Boa noite a todos. O Edson de Paredes. Me conhece? Estou conhecendo. Então, eu queria retomar, Carlos, aproveitar, assim, para a gente estar aqui hoje, né, foi toda uma discussão que nós fizemos para estar, era trazer os alunos, trazer mais gente da comunidade. Infelizmente, a gente não conseguiu trazer. Muitas pessoas ontem bateu também, os professores que iam estar aqui. Tomar 2 dias de falta no Estado não é fácil para muitos. E nós conseguimos ainda, não tinha aula à noite, conseguimos estar aqui, a situação. Mas eu quero aqui começar, já que você falou que sou professor de literatura, vou começar com a fala do Rapa, né, do Marcelo Yuca, lá, que já é saudoso, né, e da música da Minha Alma, que ele diz assim, ó, paz sem voz não é paz, é medo. Quando o Yuca falava isso aqui é a nossa voz, para todo mundo que está aqui, essa é a nossa voz. E aqui a gente tem que estar aqui, olha, a paz que nós temos, que nós achamos que nós vivemos, ela tem que ganhar voz aqui. Fundamentalmente, ser um espaço de troca para todo mundo que está aqui, olha, os alunos que estão aqui, que é um aprendizado enorme estar aqui, né? E vencer o medo que está aí. A gente tinha um discurso há muitos anos atrás, década de 90, que o medo vence, né? A esperança vence o medo, né? A gente ainda tem isso conosco, mas nós vamos trabalhar para que isso de fato ocorra. Na escola pública, hoje, a gente está sofrendo uma série de ataques aí. Eu vejo um futuro muito triste pela frente se nós não nos envolvermos, se nós não perdermos esse medo e transformar em voz. Fundamentalmente para os nossos filhos. Para quem tem filho, eu não terei mais filho, eu acho, creio, mas tenho netos e terei mais netos, creio. E para o conjunto social da população. A escola pública, o projeto de escola pública que está sendo implementado nesse governo, ele vai nos levar a um caos, com certeza, não muito longe, não vai demorar muito tempo. Hoje a gente vê aí, a Rui falou da EAD, né, das escolas à distância. EAD é a escola que é à distância, escola via internet. Aí, né? Há um projeto, está em discurso aí, porque já é uma coisa, nos Estados Unidos já houve, já há isso aí, muitos países da Europa já há. Né? Os pais que criam os filhos, educam os filhos em casa, tal, com os seus próprios
fundamentos, suas próprias pedagogias e tal. E o governo tem baseado nisso, querendo dar essa ideia, vender essa ideia para a população. E a Aruê colocou bem na questão. Pensa bem, nós somos... Quem mais utiliza a escola pública é a classe trabalhadora. Como que eu vou deixar meu filho estudando em casa? Quem vai cuidar deles? Não é? Então, assim, eu estou colocando essa questão simples, que é uma questão simples, que ela está assim, né? Isso ainda não é muito... Não está muito cristalizado ainda para ninguém. Mas ele está sendo orquestrado aí por trás aí dos bastidores aí da política no Brasil. Ao fazer isso, o governo tem enorme economia, uma enorme economia. Você imagina, nós temos aí cerca no estado de São Paulo, são 6 milhões de alunos. Você colocar um EAD e você coloca 2 milhões de alunos dentro de casa, ou 1 milhão de alunos dentro de casa, quanto isso não se torna em dinheiro? A gente tem que pensar em dinheiro. Não é? Essa é a questão. Tá? E a da escola. E a outra do Prisciliano, eu vou falar um lance do Prisciliano, que eu acho que tem... O Prisciliano, a escola foi construída em 1970. Né? Ela tinha um outro público, tinha uma outra concepção, era um bairro, o Parelheiros tinha 3, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas. Tal, né? O Prisciliano. 50 anos depois, essa escola continua a mesma escola que foi feita há 50 anos atrás. Só que ela não atende mais 2 mil pessoas, atende hoje quase 200 mil pessoas em Parelheiros. Né? Óbvio que tem outras escolas tal lá, mas o governo centralizou todo o ensino médio de Parelheiros no Prisciliano. O ano que vem o ensino médio vai descer lá do Leda Guimarães, para quem conhece o Leda Guimarães, para o Prisciliano. Assim, a gente fica imaginando assim, pô, e como que um aluno de ensino médio, vocês estão lá, quem está lá, ou quem conhece, a Cláudia conhece o Prisciliano, o Paulo conhece. Como que uma escola que vai se tornar ensino médio tem aquela estrutura de prédio, né, que não oferece nada, não tem espaço, são tudo cubículos adaptados lá. Quem está lá sabe disso, não é verdade? Então, assim, você não tem nada mais do que a sala de aula, o giz e o apagador lá ainda. Depois de quase 50 anos, a gente continua. Né? A tecnologia não chegou lá. Mas, mais do que a tecnologia, é um espaço agradável. Né? Hoje, a escola conseguiu ter luz à noite, agora dá para enxergar a merenda para comer, né? Porque antigamente não enxergava com a merenda, né? Dá para enxergar a merenda. Agora conseguimos enxergar a merenda para comer, que acenderam as luzes do pátio. Quanto tempo ficamos? 6 meses. Então, essa é a questão. Essa é a precarização da escola que nós estamos vivendo. Né? E tudo isso está aí no último governo aí do federal, voltado aí depois que a Dilma saiu, isso aprofundou-se mais, e o governo do estado de São Paulo. Essa é a política dele, gente. Edson Rochel, professora Cláudia. Primeiro e depois a Cláudia. Falar? Douglas. O gancho do nosso amigo Edson, hein? Também sou do Prisciliana, trabalho também no Antônio Pereira Lima. E o Prisciliana é um puxadinho. É uma escola feita na gambiarra, né, para atender o público lá. Nós temos diversos problemas. Tem um que é super complicado. Vira e mexe, a fossa, ela transborda. E tem uns professores lá que sempre nos salvam, né, de tudo. Inclusive da fossa. Tem um lá que sempre arregaça a barra da calça e vai desentupir a fossa. Isso dando aula. Professor Wagner. Tem aquele que sempre conserta as portas quando quebram, né? Aquele que pinta a parede, aquele que faz o rateio para comprar um recurso ou outro. Nós estamos vivendo assim no Prisciliana. Né? Não temos espaço, não temos biblioteca, não temos laboratório de informática, não temos nada. Eu acho que hoje, para dar aula, tem que ser leão, viu? Para você ser atrativo para o aluno, né, naqueles 50 minutos, 2 vezes por semana, no caso, eu, né, que sou de arte, e durante o ano inteiro. Não está sendo fácil. Também trabalho no Antônio Pereira Lima, um colégio que nunca foi reformado, acredito que seja da década de 70 também. E, inclusive, o piso do colégio lá ainda é de cimento queimado, cheio de buraco. Né? E o Samuel, o antigo supervisor, né? Ele foi no colégio lá, fui falar com ele a respeito dos problemas da escola, ele simplesmente me engoliu, falou que não via problema algum lá, né, diante da diretora. E outra coisa, o espaço de escola, ele estende para o entorno. Nós temos do lado do colégio Antônio Pereira Lima uma casa construída em 1841.
Casarão do Jusa. Leva esse nome porque era rua que ia para a casa de Joseph Rochelle. Como as pessoas não sabiam falar Joseph Rochelle, falavam Casa do Jusa. E essa casa ela foi tombada há 1 ano, mais ou menos, inclusive com outros patrimônios da região, e ainda continua abandonada, não teve restauro algum. O dono do imóvel não pode usar o espaço e também não mexeram nessa casa, né? Nós temos também um outro espaço que também faz parte do espaço escola, que é o Parque do Itaim. O Parque do Itaim ele fica próximo à subprefeitura, não é? A mais ou menos 1,4 km ali. É um parque que ele foi... algumas chácaras foram compradas lá para compensar o desmatamento do Rodoanel. E eles mexeram lá, fizeram algumas benfeitorias, porém o parque continua fechado. E seria mais um espaço de cultura na nossa região. Nós estamos no extremo da Zona Sul, né? Parelheiros é isso. E é um lugar desassistido, nós não temos nada. Aqui, para a gente hoje, é uma puta de uma aula. É tudo muito diferente do que nós temos lá. Não é? Inclusive, nós viemos agora, né, no ônibus conversando a respeito de um cinema, né, que os espaços que estão sendo construídos lá, né, não só tem loja de sapato, não é isso que você falou? Loja de sapato, loja de roupa, mas não tem nada em relação à cultura. Poderia construir lá um espaço de um teatro, alguma coisa relacionada, a gente tem que buscar tudo fora. E é difícil para a gente de Parelheiros ser atrativo com o que temos lá. É isso que eu gostaria de falar. Muito bem. Professor Douglas. Quem mais? A Cláudia ia falar? Professora Cláudia. Boa noite. Boa noite a todos. Além de ser professora, né, eu estou aqui representando o vereador Celso Gianazzi, que também está diante da luta de uma educação melhor. Eu queria só pontuar algumas coisas, sabe, que a gente conhece bem a região, e dentro da sala de aula consegui, viu, gente, consegui me aposentar fazem 2 meses, então acho que poucos da população vai conseguir isso, se a gente não brigar, né? E estava como coordenadora na Escola Laerte Ramos de Carvalho. Mas o que eu acho que está acontecendo o professor, por exemplo, os ATPCs que foram criados para fazer discussão e formação, está se transformando, os professores têm que fazer escrutinação, ou seja, corrigir prova. Virou para corrigir prova do governo. Então, toda a qualidade que se podia ter dentro de um ATPC para se discutir, o professor fica perdendo tempo para corrigir prova e colocar no sistema. E não ganha nada por isso, certo? Além de tudo, nas escolas tem uma coisa que está acontecendo, os funcionários, eles foram terceirizados, e pasmem vocês, mas tem escolas que são contratados, são terceirizados, eles ganham menos do que um salário mínimo, e eles tem funcionário lá que escola que tem 1 funcionário e meio. Um trabalha 8 horas e o outro trabalha 4. Para limpar, por exemplo, uma escola de 2.000, 3.000 alunos que passam por lá. Então, é um trabalho escravo. A gente fala que não, é um trabalho escravo para essas pessoas. Então, assim, e tudo isso, para quem está de fora, né, fala assim, por exemplo, o Samuel fala assim, não tem problema nenhum na escola, porque ele não está lá o dia inteiro. Eles não têm a vivência que nós temos dentro da escola, dentro da comunidade que a gente está. Só para vocês saberem, por exemplo, lá na escola, no Joaquim Álvares Cruz, as crianças que passam por lá passam por cima da água da fossa. E ninguém resolve absolutamente nada, né? Além disso, tem a escola Renata, que
pegou fogo, já dizem que saiu a verba, mas foi brecada pelo Dória para não construção, e as crianças ficam amontoadas dentro do Joaquim Álvares Cruz. A mesma coisa com o Hilda Kfouri, que está dentro do Herbert Ball, numa situação precaríssima. A diretora é piada. A diretora está numa sala 2x2. A diretora com a coordenadora para dividir a escola. Porque dividiram a escola e o espaço está lá e a promessa muito grande. Eu gostaria até de saber para onde que vai esse dinheiro, porque tem as aprovações agora do embelezamento das escolas, 1.500, 2.000. Olha, com todo respeito, mas eu acho que isso foi para dar um cala-boca nas escolas, porque começaram a surgir diversas reclamações, aparecer na televisão, aí colocaram lá, tá, para o Joaquim Álvares, 800 mil, não sei quantos mil, e ninguém sabe para que é, para onde vai, o que vai. Não se discutiu com a comunidade o que precisa fazer de reforma primeiro, entendeu? De repente, a prioridade é outra. A escola, por exemplo, a escola que peraí, eu peguei aqui. O Mário Arminante, ela está há 2 anos, um ano e meio, com a quadra fechada, porque o muro está para cair. Reforma do muro. E aí, que qualidade que vocês querem? Que qualidade que esse governo quer? E ainda oprime o professor, né? Porque o professor acaba trabalhando muito mais. Ele tem que cumprir a jornada dele, fazer. Isso ninguém lembra. Ninguém lembra. O professor é o único que leva todas as atividades para casa para corrigir, para isso, para aquilo outro. Tem professor que passa a noite preparando aula, corrigindo prova, para no outro dia de manhã estar na outra escola. Então, assim, a qualidade está muito ruim. E, por exemplo, nós temos aí 10% de reajuste salarial, é isso? 10,5%? 10,15%. 10,15%, que esse governo está devendo para a gente há 3 anos, muito mais que anos aí. Então, eu acho que se não valorizar o professor, se não valorizar os nossos alunos, porque nós temos alunos extremamente competentes na periferia, extremamente inteligentes, e é um erro, sabe o que eu acho? Que é assim, eles acham que pobre tem que ficar em escola maltratada, sem nenhuma condição, porque é pobre mesmo, não vai reclamar. E pobre tem direito de estar numa escola bonita, limpa, com ensino de qualidade, para a gente poder concorrer lá. O que eles querem para a gente estar trabalhando com essas habilidades e competências, tirando a fala do Roberto, uma vez ele falou, o Roberto é um professor, ele falou assim, o que esse governo quer é o seguinte, enquanto os nossos alunos vão fazer nada contra a profissão, de fazer unha, de fazer cabelo, porque é isso que são as habilidades, fazer crochê, isso, aquilo outro. Não estou dizendo nada contra a profissão, não é isso. A população mais rica vai ficar lendo os clássicos, porque os professores eles estão correndo atrás da revistinha, do caderninho, e não estão conseguindo discutir a questão dos clássicos, a questão da matemática mesmo, a questão de todas as disciplinas, tá bom? Então, eu acho que a gente tem que fazer mesmo e não podemos deixar, e a gente tem que se movimentar mesmo. E são outras escolas que estão com essas mesmas características. Obrigada. Bem, ele tinha levantado a mão, depois... Boa noite. Eu sou Antônio Carlos, né? Estudo no Pisciliana e sou trabalhador, como diversos dos meus colegas, né, que estudam lá. A escola realmente está numa precariedade, não tem material suficiente para que os professores consigam dar a aula que a gente merece, entendeu? Falta, que nem todos querem, uma sala de computação, uma biblioteca, a gente não tem, entendeu? Que nem foi falado a respeito da luz, a gente teve que reclamar para que colocassem uma luz do lado de fora para a gente poder entrar na escola, porque senão muitos quebrariam o pé na calçada ou caía um por cima dos outros.
Então, quer dizer, é complicado a gente estudar numa escola que o governo abandona. Aí, quer dizer, é muito fácil, que nem o professor Douglas falou, que a gente vem falando no ônibus, Parelheiros está assim. Eles constroem um monte de galpões para fazer farmácia, loja de sapato e loja de roupa. E consultório dentário, quer dizer, a população está pelado, com licença da palavra, descalço, banguelo e doente. Então, quer dizer, cadê a educação? Doente está ficando a educação da gente. Querem botar o quê? O pessoal para ensinar através de internet. A internet foi feita para a gente fazer uma pesquisa que o professor, dentro da sala de aula, passe diretamente para a gente. Porque o professor é a peça fundamental. A educação do Brasil vem da onde? Do professor. Se não for o professor, ninguém sabe de nada. Como é que eu vou chegar para fazer uma prova pública, num concurso público, se o professor não tiver me ensinado? Eu não vou saber de nada. Eu vou passar vergonha. Como é que eu vou chegar numa faculdade sem saber de nada? A minha peça fundamental dentro da minha escola é meu professor. Como é que um professor consegue dar aula para a gente se ele está com a cabeça a milhão, que ele não consegue nem ir para a casa dele, porque ele tem que passar o dia inteiro dentro da escola, porque se ele for para casa ele não consegue voltar para cumprir a jornada de trabalho dele. Então, quer dizer, isso é uma vergonha. O governo pega nossos impostos para quê? Porque a gente paga imposto. Então, cadê esse dinheiro? Cadê a reforma da escola? Os alunos estão sentando nas cadeiras que, pelo amor de Deus, a gente chega nos banheiros e faz vergonha. Todo quebrado, as portas quebradas. Às vezes a gente vê um professor ou outro ter que fazer alguma coisa dentro da escola. Eu já tive até uma conversa com a diretora para juntar alguns alunos e fazer um mutirão para poder pintar a escola, porque a gente precisa disso. É um patrimônio da gente, futuramente dos nossos filhos, dos nossos netos. E a gente olha uma escola se deteriorando por falta de irresponsabilidade do próprio governo, que tem a condição para poder arrumar e não faz. Tantos professores que entram dentro da sala de aula, que se você for olhar, o cara está com salário atrasado. Mas ele está ali, ele está trabalhando, porque ele ama a profissão dele. Mas ele não vive de amor. Ele tem que receber para poder estar ali, porque ele também tem família. A gente se acorda 4 da manhã e fica até 11h45 da noite para aprender. Porque a gente quer ser alguém na vida. A gente não quer ficar por baixo sendo pisoteado. Entendeu? Muitas das vezes é que nem eu penso comigo. Eu sou trabalhador, que nem muitos meus colegas, a gente não teve oportunidade porque a gente trabalhava. E hoje em dia a gente está dando a valorização no estudo e o governo está fazendo isso. Como é que pode? Como é que a gente vai ter uma educação? Se o futuro, que nem o presidente fala, que nem o governador falou, que o futuro do Brasil é a educação, mas eles não estão fazendo nada pela educação. A saúde da gente também está precária. Então, quer dizer, a gente fica com as mãos atadas. Entendeu? A gente não quer só que a tecnologia venha. A tecnologia é boa? É. A tecnologia é boa para todo mundo. Mas que saibam utilizar a tecnologia para os fundamentos certos. Não para tirarem um emprego de professores capacitados para ensinar. Que eu acho isso aí um erro. Porque se presencial muitos alunos não conseguem aprender, à distância que não vão aprender mesmo. O professor é a peça fundamental dentro de uma sala de aula. Dentro da educação de uma criança. O professor não passa 5 anos ou mais de 10 anos estudando uma faculdade para chegar numa sala de aula e ficar de cara para cima, porque não tem um material para poder passar para os alunos, porque ele não tem uma autoridade, que nem eu já cansei de ver aluno peitando professor, porque às vezes o professor chega lá, não tem a palavra, não tem a autoridade, porque o governo já traz isso aí, através da mídia, que o professor é vagabundo, que o professor é que nem nessas manifestações, batendo em professor, mas ninguém vê que ele também um dia precisou do professor, dentro da sala de aula. Se hoje eles estão onde estão, porque ele precisou do professor. O professor é a ferramenta principal. A educação é a ferramenta principal. Como é que eu arrumo um emprego se eu não tiver educação? Que nem hoje em dia, para eu poder jogar um saco de lixo no caminhão do lixo, eu tenho que ter o 2º grau completo. Então eu preciso do meu professor.
Senão eu não consigo chegar lá. Eu vou fazer o quê? Eu vou morar na rua? Porque eu não tenho uma educação? Por culpa de quem? Minha? Não. Por culpa do meu professor? Também não. Por culpa do governo, que não dá a devida valorização que merecem. Entendeu? Muito obrigado. Ela tinha levantado a mão. Parabéns pela sua intervenção. Boa noite, eu sou a Amanda, sou aluna do Prisciliana e tem há pouco tempo que eu estou estudando lá. Eu venho da escola da prefeitura, né? E ao chegar na escola do Prisciliana, eu tomei um susto assim em questão onde não tem biblioteca, né? E eu tenho certeza que a biblioteca é importante, né? Até porque a gente tem aulas de português, né? E o português incentiva o quê? A leitura. Então a leitura ela ajuda a gente a expandir o conhecimento. E outra coisa também que me deixa bem chateada foi ver alguns professores que têm que levar algumas coisas da outra escola para poder tirar xerox, para poder fazer atividade, né? Então, no caso, eu acharia interessante se colocasse, vamos supor, equipamentos para os professores imprimirem na escola mesmo, porque muitas vezes eles têm que tirar do bolso, né? Giz, muitas professoras às vezes são alérgicas a giz, tanto que eu conheço algumas professoras que têm essa dificuldade de usar o giz. Até mesmo a gente tem aula de química lá, então eu gostaria muito que tivesse um laboratório, ali onde os alunos não só estudassem na sala, mas tivesse também ali um acesso na prática, assim, um ensino igual um pouco assim próximo de uma faculdade, de um curso técnico, né? Ali onde ensinasse os alunos a ter um curso praticamente preparatório para o trabalho, para saber como fazer uma entrevista, como conseguir um emprego melhor, né? Então, no caso, eu queria saber assim, qual seria a saída, né, para esse tipo de situação, né? E, no caso, também, o ensino à distância. Eu não sou a favor, porque nem todo mundo tem acesso à internet de qualidade, né? Muitas vezes, eu mesmo moro um pouquinho afastado do centro de Palheireiros, né? A minha internet é um pouco ruim. Então, como é que fica os estudantes que estudam à distância, né? Como eles vão ser prejudicado e muito, porque nem todo mundo tem um acesso à internet de qualidade, que não as pessoas ricas que têm ali, uma internet super rápida, uma qualidade de ensino totalmente boa. E eu queria saber como seria essa saída, né, para tudo isso, para ter uma qualidade de ensino tanto para os professores quanto para os alunos. Obrigada. Daqui a pouco eu vou responder a sua pergunta, tá bom? Só vou fazer mais uma rodada aqui, principalmente com ela. Boa noite depois a todos. Jennifer, pode falar. Boa noite a todos. Eu sou Ivanete, sou do Prisciliano também, né? Só que eu estou decepcionada. Primeiro, meu filho também estuda lá, né? E no começo do semestre, no começo do ano, ele foi obrigado a fazer uma prova online. E eu não chegava e o professor deu horário para essa prova. E essa prova chamou muito a minha atenção. Porque eu vi que todos os alunos estavam também online no horário fazendo a prova através do celular, porque nem todos têm computador, né? E foi muito engraçado que ele não via a hora de eu chegar para ele terminar a prova no meu celular também, que o celular dele já estava acabando a bateria. E aí ele falou para mim: mãe, eu fui para uma escola ou eu fui para um local que eu não preciso mais ir? E isso mexeu muito com a memória dele, porque, assim, se for para mim estar dentro da escola, eu vou estudar lá. Que ano que ele está? Ele está fazendo o segundo. Aí, no caso deles ali, na verdade é o primeiro, né? Porque ele veio do Lice, né? Aí, o caso deles, assim, pegou todo mundo de cheio, porque o professor deu aquela prova, e aquela prova não influenciou muito. Eu acho que não influenciou muito, mas mesmo assim ele ainda tirou 9,5 através do celular. Né? Isso vai chegar um ponto que vai ser para nós todos. Só que os professores eles estão enquadrados. Porque as aulas que eles têm, que eles imaginam que eles podem dar para os alunos, eles não podem dar. Eles não têm mais essa autoridade de passar aquele trabalho para nós e ficar ali na sala com o ensinamento da gente. Tem aí os 2 professores, eles devem entender o que eu estou querendo dizer. Né? Só que o que acontece? Nós, alunos, nós temos um desfalque no meio de tudo isso. Por quê? O professor já entra na sala. O que ele tem para nos oferecer? Nada, porque tiraram já deles. Porque, pelo menos em maio, a gente recebeu algumas aulas numa outra escola que a gente estava
no céu, e já foi os professores mostrando, né, que nós estava sendo desfalcado em todas as aulas. Gente, que absurdo isso. Como que nós vamos chegar lá na frente com um bom ensinamento? Mas por que tudo isso? Porque lá em cima tem 2 sentados, aqui embaixo tem mais 2. Esses 2 estão fazendo algum joguinho para tirar o nosso foco daqui. Para quê? Para que nós menores não cresçam. Como que você vai igualar um ao outro no meio do caminho? Nunca, porque eles querem ser mais do que você, porque você é menos, baixa renda. A baixa renda não é importante na nossa vida, sim a qualidade. Que nós não estamos tendo, os professores também não estão tendo essa parceria. Quando ele chega na sala de aula para dar, ele imagina, eu tenho que comprar amanhã um pacote de folha de amasso para mim fazer minha prova, fazer a correção, para mim trazer para os meus alunos. Isso é um absurdo, porque quem tem que dar esse material é quem? É eles, não é nós que tem que tirar do nosso bolso. Nós já ganhamos pouco, já tem o mínimo para nós tirar essa dívida. Aí, cadê nossas aulas? E a respeito do Prisciliano, eu fico muito triste, porque nós não temos uma fiscalização, nós não temos uma polícia lá à noite, nós temos uma guarda militar lá do lado, uma policial do lado, na calçada do outro lado. Mas dentro da própria escola parece um mausoléu. Eu fiz uma brincadeira com o coordenador lá essa semana, que a porta estava fechada. Aí ele, nossa, professora, você fechou a porta? Eu falei, é melhor que a porta fechada, porque essa sala é no fundo e nós não temos segurança nenhuma. Quem entrar no portão e entrar lá dentro, não vê ninguém. Se acontecer alguma coisa lá dentro, fica lá dentro, porque ninguém sabe cá fora. E segurança também a gente não tem. Então, é uma escola boa. Os professores têm grandes amores para a gente. Já deu para a gente ver o pouco tempo que a gente está ali. São todos queridos, mas eles precisam do quê? De um foco. Aonde eles têm? Nenhum. Então, assim, eu gostaria muito que houvesse uma mudança naquela escola. Mesmo eu, meus 10 aninhos, né, voltando, indo para a escola como nunca tinha ido, fico muito feliz, porque ali está a Marli, né, que foi uma professora muito exemplar na nossa vida, que trouxe muita sabedoria para nós, né? Então, assim, é uma pessoa muito maravilhosa, que está tentando ajudar com que a escola também cresça, mas ela sozinha não faz verão. Ela precisa de verba, de onde vai vir? Ela precisa de ajuda, de onde vai vir? O que nós devemos fazer? Unir? É um absurdo isso, porque nós já estamos pagando no açúcar, no feijão, na carne. Qualquer coisinha que a gente comprar, nós já estamos pagando para que isso aconteça. E eu acredito que se nós saímos de Parelheiros para estar aqui no frio, é porque nós queremos coisas boas. E muito obrigada. Muito bem. Ótima intervenção. A Jennifer. Boa noite a todos. Meu nome é Jennifer. Eu estou aqui como membro da comunidade de Parelheiros, né? Já fui aluna do Prisciliana também, sou filha de professores e venho acompanhando a luta pela educação desde a década de 90. E acompanhei bastante o discurso do William, né, professor William, e eu acho que, assim, desde a década de 90 já vem sendo feito essa precarização das escolas públicas, né? A gente vem nessa batalha já desde sempre. Só que agora, no governo atual, acho que teve uma enfatização disso, né? Eu acho que eles estão, da forma que eu vejo, depois de toda a batalha, toda a luta que tivemos para que as escolas deixassem de ser de lata para ser prédios, né, para adequar os alunos, o aumento relativo de salas de aula, né, a criação dos CELs na região de São Paulo. Eu acho que houve uma melhora, né, nos governos anteriores, mas agora que está sendo deixado para trás. E, assim como todos aqui presentes, acho que eu vim para buscar uma resposta, para buscar um porquê de que os nossos governantes hoje não nos representam, né? Se a educação, a luta pela educação já vem vindo há tantos anos, há tantas décadas, a gente vem se desdobrando. Na época que eu estudava, na Prisciliana também, a gente tinha que trazer folha de almoço para dentro da sala de aula fazer trabalho. A Prisciliana chegou a ter uma biblioteca, a gente chegou a catalogar, a gente tinha mais de 200 livros na biblioteca do Prisciliano. O que aconteceu com essa biblioteca? Isso foi uma novidade para a gente. Afinal de contas, o que estão fazendo com a educação?
A gente vai continuar deixando com que esses governantes continuem nos tratando como submissos, como irrelevantes, né, como pilhas do sistema, para que a gente continue com essa educação precária, desmoralizando os nossos professores, nossos grandes mestres, como o nosso amigo falou, né, que quem somos nós sem um professor, né, e aceitando tudo isso, eu acho isso constrangedor até para as novas gerações. Eu sou mãe de aluno, né? Minha filha também estuda, eu estudei a vida inteira em escola pública, minha filha estuda em escola pública, sabe? Isso não limitou a gente em nada, mas hoje eu vejo o quanto eu tinha e ela não tem. Na minha época eu já reclamava da educação pública, hoje ela tem menos ainda. Né? Então, acho que a gente precisa pensar em estratégias, como fazer ser ouvido, como que o governo vai nos ouvir, o que precisamos fazer para que ele nos represente. Porque hoje em dia ele não está representando. Pelo que eu entendi aqui, não representa ninguém. E dentro não só da educação, não dentro só das instituições públicas de ensino, mas existem outras vertentes, né, outros direitos que temos, né, dentro da nossa Constituição, que não estão sendo levados em conta. Por exemplo, a saúde, né, como foi dito, ou a cultura, né, no distrito de Parelheiros hoje tem uma casa de cultura que ela não comporta o tamanho da população local. Né? Ela não tem visibilidade, ela está distante, ela foi muito mal localizada, ela está no meio de lugar nenhum, ninguém nunca viu falar. Sabe? Tem um parque ecológico, aliás, tem 2 agora, né? Que tem o prédio da Metal Leve, que está sendo reformado, tem o do Centros Paulos, que ninguém tem acesso. Né? O Centro Paulos ele é particular. Quando você chega em Parelheiros, tem algumas plaquinhas marrons indicando alguns lugares culturais. Aí você chega lá, você não pode entrar. Esse Centro Paulos. E que tem uma trilha que sai no Parque do Itaim. Exatamente. Então, quer dizer, só tem indicação dos lugares que são culturais da nossa região que você não tem acesso. Então, assim, eu sei que o nosso foco aqui é educação, mas eu acho que tem vários outros vertentes que precisamos prestar atenção, né, que está precário, principalmente no Distrito Parelheiros. Eu moro no Distrito Parelheiros há 22 anos, e nesses 22 anos eu não vi nada crescendo a favor da população, a não ser os comércios, né? Eu tenho muito comércio, eles estão devastando. Para você cortar, podar uma árvore dentro do seu quintal que está ameaçando cair a sua casa, você não consegue. Agora eles estão desmatando Parelheiros inteiro para criar comércios desnecessários. Né? Porque não tem uma população desse tamanho para que tenha uma Marabras lá no meio, para que tenha uma droga mais lá no meio. Sabe? Eu acho que até a discussão que houve entre fazer um aeroporto ou um hospital. Gente, é o maior distrito da cidade de São Paulo. Como que vai discutir se é um aeroporto ou um hospital? Né? Sobrecarregando o hospital do Grajaú. E hoje, agora, nosso governo ainda quer tirar a educação, ainda quer tirar mais saúde. Aonde vamos parar com isso? Cadê os nossos direitos? Aonde estão enfiando nossos impostos? Né? Como o colega aqui disse. Né? Pagamos imposto até na bala que a gente compra. A gente paga imposto até na passagem de ônibus que a gente paga. E aonde está indo? As nossas estradas esburacadas, a nossa ciclovia está pela metade. Às vezes ela acaba de lugar nenhum e começa em outro lugar. Sabe? Você não tem uma calçada para os deficientes. Por exemplo, na Casa de Cultura de Parelheiros não tem uma calçada para entrar. Tem, na estrutura do prédio tem, mas na calçada de frente você não passa com uma cadeira de roda. Sabe? No Prisciliana mesmo é uma situação que lá, para você entrar de cadeira de roda, você precisa de ajuda. Sabe? São vários pontos. Não, quando chove a gente vai de barco, né? No Prisciliana, quando chove a gente tem que entrar de barco, né? Porque não dá. Né? A água enche toda dentro da escola eu me formei lá em 98. Desde essa época, aquele negócio, você tem que entrar de barco, sabe? Nunca foi feito nada. A última propaganda governamental que teve na frente da escola foi gasto mais de R$1 milhão no quê? No Prisciliana. Estava lá a placa gigante, eu tenho foto disso. Aonde foi enfiado esse dinheiro? Cadê esse dinheiro da educação? Sendo que hoje você não tem uma biblioteca. Tínhamos uma biblioteca. O que fizeram com a biblioteca? A gente tinha uma sala de multimídia. Cadê essa sala de multimídia dentro do Prisciliana hoje? E ainda querem tirarem mais.
E ainda jogam em cima dos nossos professores, dos nossos grandes mestres. Pô, o cara estudou a vida inteira para estar ali, passando para você um conhecimento necessário para a sua vida, né? Para o seu crescimento pessoal, e a culpa é dele que não tem um computador para você trabalhar, a culpa é dele porque não tem um giz para você trabalhar, a culpa é dele porque a cadeira está quebrada. Sabe? Eu acho que a culpa, de certa forma, é das nossas escolhas, da forma que a gente luta por isso, de como que a gente vai atrás disso. Né? Agradeço muito por essa abertura aqui, eu acho extremamente necessário que façamos isso o tempo todo, porque eu, particularmente falando, eu não me sinto representada pelo governo hoje atual, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Sabe? E como eu pago imposto, eu tenho o direito de reclamar e estou reclamando. Isso não me representa e não representa a grande maioria da população, pelo menos no distrito no qual eu estou inserido. E eu acho isso extremamente necessário que a gente esteja prestando atenção bem nessas reações e como que está sendo feito toda essa manipulação, né? Principalmente midiática, como o colega falou, né? Uma propaganda mentirosa que desmoraliza todos os profissionais da área, sabe? E que está manipulando toda a população para que isso seja aceito, né? Continuamos como submissão, né? 1984, né? A gente continua sendo manipulado. Obrigada. Muito bem, Jennifer. Então, boa noite. Meu nome é Cláudio. Estudo no Pisciliana lá, segundo TA, né? Então, eu sou lá do bairro do Imbura, lá, pá. Aí eu aprendi que todos, né, estudando tem um futuro, né? Tem uma vida decente, casa, tem mulher e filho. Mas eu não vejo isso, que o governo está afundando tudo. Já caiu a máscara dele. Então, tem que ver o lado mais pobre, mais humilde lá. Ah, que não tem futuro. Então, é isso aí. Bem, Cláudio. Saúde, pô. Boa noite, deputado. Boa noite, professores, alunos. Estamos aqui, né, falar um pouco em nome do nosso Parelheiros, do nosso Prisciliana. Qual é o seu nome? É o Fábio. Você estuda lá? Estudo lá no primeiro TA, né? Então, vamos estar aí representando aí, com poucas palavras, nossos Parelheiros, nossa escola Prisciliana, nossa comunidade e o povo, né? O povo. Então, a gente vem num raciocínio bem lógico, observando, né? Vamos abordar os assuntos desses colegas, né? Cada um se expressou, os professores, né? A lógica, né? A base que vocês deram para a gente acerca do que está ao nosso redor. Então, nós acompanhamos aí que a gente está vivendo dias difíceis, né? Por falta de comunicação, informação, por falta de arregaçar as mangas. Né? E deixando bem claro, né, que agora o governo também fica atento, que esse povo não está mais dormindo, vamos arregaçar as mangas e vamos para cima do nosso direito. Né? Porque até o ano passado nós éramos ali da 8ª série, hoje eu vou fazer 39 anos e consegui concluir meu estudo do primeiro colegial agora, nessa escola, e notamos muito a diferença, a precariedade que é a escola, né? Uma escola que poderia estar em bom estado de conservação, poderia estar em bom estado moral com os professores, respeito a eles, alunos, né? Integridade humana das crianças ali naquele lugar, e a gente vê que acontece com os professores uma mais-valia de frente para o relógio, que eles estão ali tentando ganhar um tempo, né? Dobrar o seu tempo para poder dar atenção para os alunos, conseguir concluir os seus estudos, conseguir concluir a sua formação. E a gente nota que eles estão se importando que não só quer mandar nós para a 3ª, para a 4ª etapa, finalizar os estudos. Eles querem que a gente saia dali informado, saia dali preparado para o dia da manhã também recorrermos aos nossos direitos, né? Porque vai vir os frutos dos nossos frutos e uma preparação que a gente, com esse convite que fez de não estar aqui, unir aos professores, nós alunos, né, para que o governo esteja atento, que esse trabalho que vai estar acontecendo entre os professores, diversos já vem acontecendo, muitos já vêm lutando por essas causas, que nós também, alunos, nós vamos estar vestindo a camiseta com os professores, porque em boa parte nós estava sem informação, nós estava desatualizado, né, dos direitos,
tanto deles quanto o nosso, e a escola nos trouxe até aqui esse benefício. Chegamos um pouco atrasado, como no meu caso, né? Não tive muito tempo, trabalhei desde criança na região de Marcilac, ali nas hortas de Agriões, e com muita dificuldade estudando, consegui alcançar essa etapa. Comecei a 3ª série no céu e cheguei no 1º ano. Não tenho palavras bonitas para estar colocando nesse plenário, mas tenho, assim, com muito amor e carinho, essa porção que os professores estão passando para nós, que nós podemos ter um futuro melhor se nós unirmos as forças, né? Então, a burguesia realmente ela está no mercado no topo, e nós, professores, colegas de sala de aulas, os proletários, né? Aprendi isso ali antes de sair da 8ª série, aquela professora Miriam, com muito carinho, tirou um tempinho para falar sobre para nós os proletários. É o que somos, proletários, mas que temos direito dos nossos impostos que nós pagamos, uma melhoria nas escolas, uma melhoria no bairro, em toda essa parte da cultura e dos estudos, educação, saúde, né? Então, graças a esse movimento, nós vamos estar bem atentos, que nós vamos deixar bem claro para esse governo, né, pessoal, que agora nós estamos de olhos abertos e vamos tentar fazer alguma coisa. Se nós erramos nessa eleição, na próxima vamos estar bem atentos e reivindicando, unindo força, que agora nós não estamos para brincadeira também, né? Uma porção de nós demorou para chegar ao nosso conhecimento, o nosso direito, mas chegou e estamos aqui lutando por ele também. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Quem mais tinha falado aqui? Bom, viu? Só, mais alguém que não falou ainda, para depois voltar para quem já falou? Alguém gostaria de fazer alguma intervenção? Que não falou ainda. Primeiro, boa noite. Pode falar no microfone, falar o nome no microfone. Eu achei um absurdo, quando eu entrei lá na sala de aula da Prisciliana, que os professores pegaram giz para escrever na lousa, e a lousa completamente destruída. A escola está totalmente perdida, os professores são maravilhosos, mas a escola não dá estrutura para eles, entendeu? E como eles pagam imposto e a gente também, a gente gostaria de saber qual o que o governo pode estar fazendo, né? Porque os filhos dele não estudam numa sala de aula igual a gente estuda. E o professor de inglês pegou uma folha sulfite para fazer uma atividade, e ele fez dos dois lados, entendeu? Usou uma parte e usou a outra para fazer uma atividade de uma sala e do outro lado de outra sala. Isso é um absurdo, porque não tem papel para os professores estudar, dar aula para a gente, entendeu? É um absurdo mesmo, e eu queria saber muito o que podemos fazer para estar fazendo isso com eles. Todas as vezes que eles vierem aqui, pode ter certeza que a gente vai estar junto com eles, entendeu? Porque se eu aprendi a escrever meu nome, eu agradeço muito aos professores, eles estão aqui com a gente, entendeu? Então a gente está com eles para ajudar eles a entender isso, porque eu não entendo. Aonde vai o dinheiro da população? O governo está mantendo a Prisciliana com uma estrutura que preste, tanto faz para os professores como para a gente, entendeu? Porque os professores teve que estudar também, né? Para vocês dois, 3 estão aí e nós estamos aqui. Nós dependemos deles, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguém que não falou ainda? Só quem não falou é o João. Depois eu passo para vocês de novo, para a gente já partir para o encerramento, e nós vamos ainda ao plenário. Nós vamos levar vocês lá para fazer o registro da presença de vocês na Assembleia Legislativa, que é aqui ao lado, onde tem as votações, para vocês conhecerem e fazer um registro fotográfico da presença de vocês dentro do plenário. Nós estamos um pouco preocupados com o horário, porque daqui a pouco vocês vão ter que voltar. Uma boa... Conheço Parelheiros, é uma viagem, né, até lá, e vocês têm um certo horário aí para chegar também em casa. Então a gente vai agora já partindo para o encaminhamento final e fazendo aqui alguns encaminhamentos, sobretudo. Meu nome é João, eu sou de Tatuí e faço parte do LUT e vejo assim, nos países da Europa, o estudo à distância, eles só colocam que funciona, mas eles não dão a estrutura que foi feita até chegar a funcionar. No Brasil, eu sou filho de professor estadual, minha esposa é professora municipal, então a gente vê a dificuldade dos pais em alguns
algumas lições na escola. Então, como quem diz, como que vai ensinar se nem ele teve aprendizado, né? Que nem vem falando pessoas dos anos 80, 90, já vem a precarização. E a outra parte eu vejo assim, que você investir em educação é você investir em saneamento básico dentro para todos, porque a pessoa que tem saneamento básico dentro de casa, se ela tem uma boa infraestrutura da escola, uma escola pintada, tudo que precisa para estudar, automaticamente o Estado vai estar economizando em saúde pública. Porque a pessoa, ela num bom ambiente, limpo, desde que esteja tudo, e ela volte para sua casa ela vai ter a mesma estrutura, ela não vai ser uma criança revoltada, ela não vai ter problema de saúde por estar no meio de, como foi falado aqui, professores dentro de fossa. Esse professor estava correndo um puta risco. Ele poderia ficar doente e o prejuízo seria maior para o próprio Estado. A licença dele colocar alguém no lugar. Mas hoje o número maior dentro do Estado é afastamento psiquiátrico, porque o professor, dentro de todo esse ambiente, não tem ser humano que aguente. Então, isso é custo para o Estado. Quer economizar? Investe em saneamento básico e escola, educação. Vai economizar na saúde. Temos que seguir o que funciona lá fora, que é investir em saúde preventiva. E saúde preventiva é você liberar espaços públicos para a cultura, dar acesso a essas pessoas, que no caso de Parelheiros foi falado que tem que se pagar. Era para ter, não vou dizer que não tenha que pagar, mas as pessoas que convivem ali, ela não tem acesso. E ela tendo acesso, ela vai ser um guia turístico do lugar. Ela vai saber o que tem no bairro dela. Ela vai saber indicar o que fazer. Essa pessoa já vai automaticamente, ela se tornando guia turístico, mais pessoas de fora do estado, de outros países, vão visitar o bairro dela. Ela vai se sentir orgulho. E tudo isso volta no quê? Educação, cultura. E uma pessoa dessa, ela tem toda a estrutura para ser feliz, para ter um bom ambiente de viver e vai economizar na saúde. Eu acho que, seguindo essa vertente de investir na educação, na cultura, você economiza na saúde. Eu acho que é mais ou menos isso a minha palavra. Tudo bem, quem mais não falou ainda? Quem não falou, quer falar? Só para democratizar bem o acesso. Então, a gente voltando para encerrar agora, 1 minuto para cada um. Vamos lá. Então, o povo não aguenta mais, está sofrendo, entendeu? Sem emprego, para que existe carteira de trabalho? Se o Bolsonaro já... Para que ele levou uma facada? Porque ele era a polícia e está afundando tudo? Está afundando isso tudo? Que nem você falou. Educação, paz, saúde. Então, vai dar um futuro para a gente, né? Emprego, pelo menos. Ter uma vida digna. O povo não está aguentando mais ver isso aí. Ficar sofrendo sem emprego, sem dinheiro, sem ter como, né? Ter um futuro, é isso aí. Bem. Só fazendo uma colocação em termos da cultura. Eu até vim conversando com os professores no ônibus, que se hoje em dia você pegar um aluno e perguntar para ele da cultura no Brasil regional do Nordeste, ele não sabe informar. Se você procurar saber quem foi Lampião, ou procurar saber quem foi Jacques do Pandeiro, não sabe lhe dizer. Ele não sabe nem quem foi, para que ele estava, o que ele fazia. Porque não tem. O governo não dá opção de cultura e conhecimento. Não dá uma opção para os professores passarem esse conhecimento para a gente. Que nem o professor falou em questão de cinema. Tem tanto filme nacional, educativo, que pode nos ajudar. E hoje em dia a gente pode fazer pesquisa e não conseguimos. Não temos um cinema numa escola. Não temos nada de cultura dentro de Parelheiros. Se você monta um projeto, você não vai para frente. Porque não tem espaço, não tem a cultura, não tem aquela ajuda para poder manter a cultura. Hoje em dia, se você pegar um filho do nordestino, você vê que hoje em dia no Brasil, quando tem a prova do Enem, vai ver, é um filho do nordestino que tira em primeiro lugar. Mas o filho do burguês está lá embaixo. Por quê? Mas vai ver de quê? Ele saiu lá da roça,
estudou, o professor deu o suporte para ele chegar no primeiro lugar. Se você pegar hoje em dia um ensino de uma escola pública, um ensino de uma escola particular, é totalmente diferente. O que estuda numa escola particular, ele sai feito um bobo, parecendo aqueles palhaços de circo, ele não sabe para onde vai. Igual barata tonta. Agora, quando você pega uma escola pública, que os professores trabalham com seriedade para ensinar, você sai de lá outra pessoa. Porque você sai de lá vendo o futuro lá na frente. E a gente precisa disso. A gente não está querendo nada mais do que um futuro, do que a educação. E de ver os nossos professores poder trabalhar tranquilo dentro de uma sala de aula, poder ir para casa sem aquele estresse, que nem a nossa colega falou. Que hoje em dia, nas escolas, tem mais falta de professor. Por quê? Porque os professores estão tudo de licença médica, tudo doente, porque eles não aguentam mais, o sistema está fazendo com que eles adoeçam. Então, quer dizer, um professor doente é 30, 20 alunos dentro de uma sala de aula burro, com licença da palavra, porque não tem ensino. O governo não dá o suporte. Muito bem, quem mais, tia? Para finalizar. A senhora quer falar antes? Um minuto, quem quer falar? Eu só queria finalizar, para fechar, pelo menos. A gente está retrocedendo a uma era positivista, onde o aluno alfabetizado, o aluno que é alfabetizado só deve aprender a assinar o nome. Quem é alfabetizado, tecnicamente, para o governo, só deve aprender a assinar o nome. Então, o que eles querem fazer com a gente? O aluno de escola pública, o pobre, vai aprender a assinar o nome no contrato e não vai ler. Não vai ler o contrato, que ele vai ficar horas e horas, que nem o Chaplin no filme dele, que ele fica horas e horas fazendo aquilo, com a maquinaria. E é isso. Ele não vai saber ler os direitos, ele não vai saber como discursar na frente de alguém. E a gente está vivendo uma era positivista, tanto para professor, quanto para aluno, para pais, mães. E assim... Ai, desculpa, é que isso me deixa tão abismada que... E é isso. A gente está começando a viver numa era positivista novamente. Estamos retrocedendo, tanto para 64, que aplaudem e comemoram a Ustra como herói, que é um assassino, é um louco, que matou milhares. Meus avós morreram na ditadura, lutando. Minha avó não era professora, a minha avó não era bandida, foi torturada. O meu pai, professor de história, aposentado hoje, mas teve que sair, teve que fugir, teve que ir para a casa dos meus tios avós. E hoje estão aclamando. Hoje não sabem, as pessoas não sabem interpretar um texto e acham que o pobre só deve assinar o nome no contrato. Muito obrigada. Muito bem. Então, antes de passar aqui a palavra para o Wilson e para o Rui, para que eles façam aqui a finalização, você queria falar ainda, Douglas? Só. Então, daí pode falar. Então, falar em relação às provas unificadas, essas provas que passam para todo o estado de São Paulo. O Parelheiros, ele é um lugar único, talvez o último lugar de São Paulo, né, que ainda há o escambo, troca dos vizinhos ali de frutas, legumes. E nós vivemos num lugar que há mais ou menos 2 anos, ou pouco mais que isso, foi considerado área rural. Né? Mas não há políticas de área rural para a gente. Eles não conhecem o que é uma política de área rural. Então, não fica claro as coisas. Teve uma prova de 2010 que eu apliquei no Antônio Pereira. Apliquei não, acompanhei. Eu estava lá nesse ano, já estava lá, né? Tinha uma questão para o aluno comparar uma forma com um paralelepípedo. A rua do Antônio Pereira Lima, ela não tinha nem pedra, era tudo de barro. Não é? Eles não sabem o que é um paralelepípedo. Então, tem que existir uma política específica para a região.
não é? Parelheiros é a última região de São Paulo, não é, que tem essa cultura, né? Não é isso? É isso que eu ia falar. Muito bem. Olha, então, primeiro, olha, eu quero aqui agradecer e parabenizar o LUT pela organização do evento, né, pela iniciativa de trazer esse debate para a Assembleia Legislativa. Aqui eu faço homenagem aqui ao Wilson e ao Rui, e parabenizar vocês por terem vindo de Parelheiros, nesse frio, como eu disse, num lugar distante, e pelas intervenções que vocês fizeram, pelas denúncias que vocês fizeram, que não serão em vão, porque vocês não estão aqui só para reclamar, nós faremos encaminhamentos das denúncias que vocês fizeram, por exemplo, da Escola Prisciliana, né, dos alunos que vieram, os professores. Então, nós vamos aqui, eu anotei algumas das colocações que vocês fizeram, mas eu quero sugerir, Edson, Rochel, que você faça, junto com os professores e com os alunos, uma relação das principais dificuldades da escola. Vocês colocaram, não tem sala de informática, não tem sala de leitura, não tem a questão da fossa que está transbordando, enfim, não tem internet, tudo isso que eu vou fazer o que aqui pela Assembleia Legislativa? Vou encaminhar à Secretaria Estadual de Educação e à FDE pedindo providências, exigindo que eles façam uma reforma geral da escola de vocês. Enfim, o governo tem que tomar providências, ele é obrigado a fazer a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Está na lei, está na Constituição Federal, na estadual, na LDB, no Plano Nacional de Educação. Existe toda uma legislação no Brasil, principalmente na área da educação, obrigando o governo a investir na educação, nas escolas. Ela tem que fazer a reforma da escola, a Secretaria da Educação, tem que manter também em funcionamento. Tudo isso que vocês colocaram é um absurdo que o Estado não esteja tomando providências. Não é só na Prisciliana, em várias escolas, há um sucateamento geral da rede estadual. Agora, o Estado só faz a reforma quando ele é pressionado, quando tem denúncia, quando a gente aciona o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, a Defensoria Pública, a Assembleia Legislativa, a Comissão de Educação, a imprensa. Daí você tem alguma movimentação do Estado. Fora isso, o Estado não se movimenta. Então, a presença de vocês aqui ela vai ter um efeito, até porque nós vamos tomar essas providências. Então, eu só peço que vocês coloquem isso no papel. Olha, queremos sala de leitura, sala de informática, a lousa toda quebrada, né? Tem giz, mas não tem lousa, a lousa esburacada. Então, isso nem tem giz, verdade, né? Lembrando que a situação é muito geral no Estado. O que acontece na Escola Prisciliana vem acontecendo numa boa parte da rede estadual de ensino, e não é de hoje, mas tem que fazer a denúncia, tem que cobrar, tem que mobilizar. Por isso que vocês vieram aqui hoje na escola. E passem para nós também a situação das outras escolas. A Cláudia falou de algumas escolas, algumas nós já fizemos, a Escola Renata, a Escola Omar Herminante. É importante que se faça a denúncia no lugar certo, que é lá na Secretaria da Educação, FDE. Se não resolve, tem que acionar o Ministério Público, a Justiça, entenderam? Então, em relação à Escola Prisciliana, nós já vamos fazer esses encaminhamentos. Tem as questões mais gerais que nós estamos denunciando aqui, fazendo vários movimentos junto com sindicatos, entidades. É uma luta maior, mas vamos focar, não dá para fazer tudo, é tanta coisa, mas vamos focar aqui nas denúncias que vocês fizeram da Escola Prisciliana. Eu queria fazer esse encaminhamento, sair com esse compromisso aqui em relação às denúncias que vocês fizeram, mostrando que a vinda de vocês aqui é muito importante, foi muito importante, e ela dará frutos nesse sentido. Vamos começar aqui dando já o primeiro passo. Depois tem outras questões, a Jennifer colocou a questão cultural, que é muito importante. Parelheiros não tem espaços de cultura, tem produção cultural sendo feita, tem artistas, lá tem poetas, tem músicos, tem gente que pinta, tem poetas, tem o quê? Escultores, tem de tudo, tem uma grande produção, mas não tem espaço para essa produção. O único teatro que tem lá é no céu, só tem o céu lá dentro, né? Que não tem acesso, que está meio
não é democratizado o acesso dele para toda a população, e deveria ser, mas nós queremos mais casas de cultura. Tem os saraus, né, que são organizados, tem sarau no Vargem Grande, na rua, que é um absurdo, você tem que ter espaço público de cultura, casa de cultura, fábrica de cultura, biblioteca pública. Então, enfim, essa é uma outra luta que a gente tem que travar lá em toda a região, não só Parelheiros, mas tem as outras regiões ali que a gente conhece bem, Grajaú, São José, né, são regiões abandonadas pelo poder público. Mas vamos focar aqui no Prisciliana, que vocês vieram para isso, trazer a questão. E tem as questões do LUT aqui, que são tantas, né, que vocês estão lutando, principalmente em defesa do magistério, em defesa dos profissionais da educação. Isso para nós é fundamental. Se você não tem professores valorizados, você não tem educação de qualidade. Daí não adianta ter uma escola com todos os equipamentos se o professor, né, está desvalorizado. Daí não adianta nada. Você colocou bem isso daí, a questão da valorização do professor. E gostei também da sua intervenção na área da cultura. Falou um negócio, olha, quem conhece hoje o Jackson do Pandeiro, um gênio da música popular brasileira, né? Você falou do Lampião, para falar da história do Brasil, a gente tem que conhecer o Cangaço, o Lampião, conhecer a Carmen Miranda, conhecer o Cartola, conhecer o Ari Barroso, conhecer os grandes mestres da cultura brasileira. Vários outros, né? Morreu agora o João Gilberto, pai da Bossa Nova, que perguntaram para o Bolsonaro, e aí, Bolsonaro, morreu o João Gilberto? Ele falou, um cara conhecido, só isso. Conhecido? Um gênio da música mundial, né? Com certeza. Ele fez uma música altamente sofisticada, que o mundo inteiro conhece o João Gilberto, só o Brasil que não. O Jackson do Pandeiro também é internacional, mas quem conhece o Jackson do Pandeiro? Luiz Gonzaga. Lógico. Né? Mês passado agora foi o centenário de Jackson do Pandeiro, né? E muitas escolas no Nordeste estavam fazendo trabalhos a respeito disso. E você vê que o governo também aqui poderia incentivar as escolas a fazer, mas eles não dão o acesso, o espaço que os professores e a escola precisam para isso, para executar essas atividades, para conseguir a gente ter uma visão da cultura no Brasil, porque o nosso Brasil é rico de tudo, mas, ao mesmo tempo, na visão desse governo e nessa presidência, o país da gente está pobre de espírito, de cultura, de tudo, mas o nosso país é rico. Porque um país que aonde se planta dá, não tem como ter fome, não tem como a gente ter miséria ou então falta de infraestrutura. Tem poucos com muito e muitos com nada. Então, assim, é uma coisa que a gente não pode admitir. E isso a gente vai conseguir tudo através da educação, porque o futuro do país é a educação. E a educação vem através desses profissionais, dos professores. Sem dúvida. Eu vou passar, então, a palavra para o Rui e para o Wilson para a gente fazer os encaminhamentos. Cláudia, daí a gente faz só uma parte, os encaminhamentos. Assim, eu não sei, é uma dúvida, Carlos, se você aqui na Assembleia podia fazer alguma lei, alguma coisa, ou um projeto de lei, para que as verbas que forem para as escolas, que elas sejam discutidas com o uso delas com a comunidade, porque ela não é utilizada e, de repente, você vê lá uma placa, R$800 mil, e aí, por exemplo, está precisando de... A quadra está caindo e eles vão fazer uma coisa que nem necessita e daí para frente, mas de estar junto com a comunidade. Cláudio, já apresentei esse projeto em 2007, no primeiro ano de mandato aqui, um projeto que obriga o Conselho de Escola, na verdade, o Estado tem que submeter essa verba ao Conselho de Escola. Mas ou seja, não é feito. Mas não foi aprovado ainda. Está tramitando porque o governo não deixa aprovar. O governo tem maioria aqui, então ele obstrui a votação, porque então, é uma forma, né? É o que nós chamamos de gestão democrática. E na gestão democrática, a comunidade tem que também controlar e participar do destino do dinheiro que chega do Estado, né? Não pode ser o diretor sozinho. O diretor não é o dono da escola. Ele tem que... Não, mas às vezes nem o diretor sabe, sabia? Então, mas aí a escola tem que participar disso. Se você tem um recurso para uma reforma, a escola vai decidir para onde que vai, qual a prioridade da reforma da escola. Então, isso existe. Mas, infelizmente, o governo do Estado é autoritário, né? Ele
ele escanteia os alunos, os pais e os professores das decisões. Então, uma luta imensa aí pela introdução da gestão democrática da escola pública. Bom, obrigado. Então, Rui e Wilson. Bom, gente, só retomando a linha de raciocínio, bem rápido aqui, para a gente finalizar a nossa audiência com qualidade, dinamismo e todo mundo... Né, a ideia é fazer uma foto lá embaixo no plenário e depois nós, cada um, íamos aí para nossas casas. Né? A primeira coisa é o seguinte, para a gente estruturar aqui a nossa ideia, né, que a nossa defesa do nosso coletivo, né, ela vai de encontro com a defesa do professor, deputado Carlos Gianazzi, ela vai de encontro com cada fala de vocês aqui, né, no sentido de que, eu até trouxe aqui um caderno que nós fizemos um debate, que é um caderno antigo, o governo lançou esse caderno aqui agora, um outro caderno, né, esse aqui é do professor, tem um caderno do aluno, essa homogenização ideológica, né, porque esse caderno ele é distribuído para todo o Estado, sendo que Parelheiros é diferente de Tatuí, que é diferente do litoral, que é diferente de qualquer outra região do centro. Então, nós acreditamos que os alunos, a forma de aprendizagem, né, ela é heterogênea, ela não é igual. Portanto, esse formato aqui, ele faz com que os alunos, para quem falou aí da assinatura, né, para fazer aquilo que o governo quer, né, ele tem que fazer com que todo mundo pense igual. Pegando um gancho aqui da fala do companheiro aqui do Wilson, né, quando ele fala do projeto Escola Sem Partido. Né, o projeto Escola Sem Partido, o partido deles tem ideologia. Né, o partido da direita, que quer colocar o professor, quer colocar o aluno como mais uma ferramenta de pessoas que está a serviço deles, simplesmente a serviço deles. Em relação, para a gente pensar aqui, em relação à estrutura, como o governo vai resolver essas questões estruturais na escola? Então, a saída para o governo é a privatização, é vender. Como fazer isso? Qual a contradição? Como ele vai fazer isso? Como ele vai implementar isso? Ele já está aplicando. Ele está aplicando métodos dentro das escolas e esses métodos eles vão comendo pela beirada. Então, ele não consegue colocar hoje a escola pública em leilão. Ele não consegue vender hoje, de cara. Mas ele está comendo pela beirada, ele está colocando métodos que cerceiam a liberdade do professor de ensinar e do aluno de aprender. O âmbito do debate aqui, que foi no sentido de que não é somente a educação, é a saúde, é a cultura, tudo isso está ligado. Na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, o governo federal, de cima para baixo, precisa de tecnologia. O ensino, conforme vendido para a população, precisa de tecnologia. Onde está a tecnologia? Fala na questão da saúde. Importantíssimo que o aluno saiba da saúde. Mas o aluno que está lá no Jardim das Fontes, o aluno que está lá no Marcilac, lá no Imbura, lá em Guaianazes, lá em Ferraz de Vasconcelos, na periferia da periferia, antes de falar para esse aluno que ele precisa de saúde, gente, ele precisa de saneamento básico. Porque ele vai aprender com métodos, né, de profilaxia, de como se cuidar, mas quando ele sai, na porta da casa dele, passa um rio, passa um esgoto. Então, há muita falácia nesse sentido. A nossa saída, né, para tudo isso é estarmos juntos, é pensarmos juntos. Então, os mandatos combativos, são os coletivos combativos que estão na linha de frente, são os grupos culturais, importantíssimos nas periferias. A cultura é um elemento fundamental. Vários movimentos se organizaram através da cultura. Movimentos que transformaram a sociedade através da cultura. Então, a unidade da população, a unidade dos alunos, a unidade dos professores, do conjunto, faz com que nós não caímos mais em erros de votar em um governo como o Bolsonaro. Um povo educado, um povo organizado, não elege o governo que não os representam. Então é isso. Organização, unidade, e a gente precisa desse momento aqui, constantemente desse debate. É através desse debate que nós vamos conseguir construir uma mudança de fato. É isso. Obrigado.
Primeiro, agradecer a presença de todos, todas as falas, elas enriqueceram bastante o nosso debate e contribuíram para que a gente avance mais um pouco na busca por soluções dos problemas que estão colocados. Foi importante que a gente tenha definido aqui que as consequências que a gente vê hoje na escola pública, elas são resultados diretos de uma política de Estado mínimo. Ou seja, de você retirar verbas daquilo que é de interesse da população, como saúde, cultura, educação, etc., e priorizar atender os interesses dos banqueiros, do sistema financeiro e de outros parasitas. E o resultado disso, objetivamente, é o que a gente vê nos resultados dos desempenhos escolares, tanto municipal, estadual quanto federal. E isso é óbvio quando a gente percebe que as salas de aulas estão com as cadeiras quebradas, com as mesas, as portas, as janelas, as lousas, o piso, infiltração, as quadras que não funcionam, salas de informática que não são capazes de funcionar. Quando há computador, eles não são capazes, não é possível colocá-los para funcionar. Uma baixa no número de funcionários nas escolas, né? Isso se reflete também na saúde e na cultura. E isso acaba levando a uma situação de fracasso escolar. E aí o governo vai apontar para uma culpabilização, que é sempre uma tríade. Os professores, que o governo acusa de não querer ensinar, os estudantes, que o governo acusa de não ter interesse em estudar, e os pais, que o governo acusa de não participarem desse processo. Então o governo sempre vai buscar um culpado para as suas próprias políticas. Então, cabe a nós aqui entender que a única forma da gente responder a isso tudo é unificar professores, estudantes, pais, a comunidade escolar, para dar uma resposta e defender a educação pública. O problema da educação, ele vem se intensificando. A gente identificou aqui que o projeto neoliberal ele começou lá nos anos 90 e nunca foi interrompido, mas ele vem piorando desde que a crise estrutural do capitalismo se intensificou. Então, nesse ponto, concordando com a Jennifer, a gente tem uma situação de que o atual governo tem um apreço ainda menor pela educação e pela cultura e por tudo aquilo que representa as demandas das pessoas mais necessitadas do país. O Janazzi colocou aqui um caso do João Gilberto, né, que o Bolsonaro tratou com desdém, mas ele lamentou a morte do MC Reaça, que cometeu suicídio após uma tentativa de feminicídio. Ou seja, a gente tem uma situação onde é um governo que não só tem aversão às demandas populares, mas como vem com um pulso firme, com mão de ferro para cima da gente. É nesse ponto que essa crise que levou ao sucateamento da educação dialoga com essa questão do escola sem partido, porque os ataques serão tão intensos para manter o capital e o capitalismo que é preciso que as escolas se tornem cada vez mais não um espaço plural de discussão, de busca por soluções para os nossos problemas, mas que a escola se torne uma espécie de fábrica que construa pessoas que sejam passivas aos ataques e às retiradas de direitos que estão sendo colocadas, ou seja, a educação vai se tornando cada vez mais uma ferramenta para manter a dominação de classe, as diferenças sociais, as desigualdades econômicas e todas as mazelas que afetam o país. Então é muito importante que a gente aproveite esse momento, que a gente repita novas atividades assim, para encontrar alternativas e encaminhar soluções para todas essas questões que a gente levantou. Obrigado. Obrigado, Wilson. Obrigado, Rui. Obrigado, Lúcio. Obrigado a vocês pela participação. Eu encerro aqui a nossa audiência pública de hoje, antes da nossa foto oficial lá no plenário. A gente vai descer agora lá, né, com o Luiz ali, com a Cláudia. Eu quero encerrar aqui com duas frases. A primeira é do grande Darcy Ribeiro. Nós estamos falando aqui da crise da educação. Tem uma frase clássica que a gente encaixa essa frase muito nesse debate, né? Ele diz o seguinte, que a crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto das elites econômicas para manter
a dominação de classe social. Então, não é porque eles são incompetentes, que eles não valorizam a educação, eles valorizam para os seus filhos, para a sua classe social. Então, isso é um projeto de manter deliberadamente a educação sucateada, degradada, e vão continuar fazendo enquanto não houver uma reação das camadas populares e dos trabalhadores. E a outra frase é do Paulo Freire, grande educador, Paulo Freire, que diz o seguinte: o mundo não é, o mundo está sendo. Nós estamos disputando esse mundo, disputando visão de mundo, narrativas, e disputando também a educação pública. Nós queremos uma educação pública libertária, libertadora, emancipadora, com qualidade, e para isso tem que ter luta, tem que ter mobilização, e é isso que vocês estão fazendo, né? O LUTE e vocês, alunos e professores da Escola Prisciliana. Tudo bem? Está encerrada a nossa audiência, nós vamos disponibilizar depois. Palmas para vocês. Só finalizando, tudo isso aqui foi gravado, transmitido ao vivo pela TV Assembleia. Nós vamos disponibilizar a gravação na íntegra para vocês, vai estar no YouTube, te passa para vocês o link, tá bom? Para vocês verem e divulgarem também, porque é uma audiência de denúncia e de cobrança que deve ser divulgada, e vou mandar cópias, inclusive, para o governador Dória e para o secretário da Educação, para que eles assistam, tenham conhecimento aqui de todas as denúncias. Eu gostaria de falar aqui que Paulo Freire não estudou em Harvard, mas Harvard estuda Paulo Freire. Estuda Paulo Freire, um dos maiores educadores do mundo, né? Vamos lá então, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos.